A bandeira de Jerusalém não é apenas um pedaço de tecido tremulando ao vento. Ela é a condensação visual de 3.000 anos de conflitos, fé, destruição, reconstrução, exílios e retornos. Poucas cidades no mundo carregam um símbolo tão denso e poucas sobreviveram ao mesmo tempo com memória espiritual, como campo de batalha geopolítico e como promessa teológica. Para entender essa bandeira, cada linha, cada pedra, cada cor, é preciso entrar na história de um lugar que, mesmo pequeno, sempre abalou impérios. Jerusalém nunca foi governada com tranquilidade. Ela sempre foi desejada por reinos, disputada por nações e santificada por religiões. No judaísmo, é o lar da presença divina, no cristianismo, é o cenário da paixão e da ressurreição, e no Islã, é o palco da ascensão celestial de Muhammad. É impossível entender a geopolítica, tanto do Oriente Médio quanto do mundo, sem entender Jerusalém, porque nessa cidade, religião e política nunca foram separadas. Cada pedra tem uma implicação teológica, cada muro é uma narrativa e cada bandeira uma declaração. Mas para o povo judeu, Jerusalém não é uma peça no tabuleiro. É o seu ponto de origem, o seu trauma fundador e o sonho do retorno. Quando o rei Davi estabelece Jerusalém como capital, ele faz algo que nenhuma outra figura histórica conseguiu replicar. Transforma uma cidade montanhosa, insignificante do ponto de vista militar, no coração espiritual de um povo. Seu filho Salomão eleva isso ao construir o primeiro templo, lugar onde, segundo a tradição, o céu tocava a terra. Esse templo é destruído pelos babilônios. O povo é exilado e surge a primeira grande ferida, a sensação de que Jerusalém é o eixo do mundo, mas o mundo pode tomá-la. O segundo templo é construído. Séculos depois, destruído novamente por Roma. E aqui começa algo único na história humana. Um povo espalhado pelo planeta, mas emocionalmente preso a uma cidade que não podem habitar. Sinagogas ao redor do mundo são construídas voltadas para Jerusalém. Orações terminam com "ano que vem em Jerusalém". Casamentos quebram um copo para lembrar a destruição do templo. Até nos momentos mais privados, mais íntimos, existe um lembrete: não se esqueça de Jerusalém. Esse elo emocional é o que dá vida à bandeira atual. As duas faixas da bandeira não surgiram por um design moderno. Elas são uma homenagem direta ao Talit, o chale da oração. E a gente até já falou disso sobre a bandeira de Israel aqui no canal. O Talit representa dever, espiritualidade e compromisso. Ele envolve o corpo do judeu durante a prece, quase como um abraço ancestral. E a cor azul é mencionada na Torá como símbolo de santidade, realeza e transcendência. Ao colocar essas duas faixas na bandeira, Jerusalém está sendo envolta pelo mesmo tecido espiritual que envolveu o povo judeu durante séculos de dispersão. É como se a cidade fosse coberta por uma prece eterna. Não é uma questão estética, é uma questão teológica aplicada ao design. No centro da bandeira está o leão de Judá. Para o Ocidente, é apenas um leão, mas para o povo judeu é a afirmação mais profunda possível. Judá foi a tribo que habitava Jerusalém e que deu origem ao rei Davi. Quando todas as outras tribos se perderam na história, e também tem vídeo sobre isso aqui no canal, foi Judá que permaneceu. E é por isso que hoje chamamos o povo judeu de judeus. O leão representa a realeza, coragem, continuidade, legitimidade histórica e a promessa, A promessa não cumprida de uma soberania restaurada. Quando Jerusalém coloca o leão de Judá na bandeira, ela está declarando: somos uma cidade que sobreviveu aos impérios que tentaram apagá-la. E continuamos aqui. É uma mensagem política, mas também espiritual e histórica. Tudo isso ao mesmo tempo. O padrão de pedras no fundo não foi escolhido ao acaso. Ele remete às muralhas da Cidade Velha e ao Muro Ocidental, restos físicos de eras de destruição e reconstrução. Jerusalém é uma das cidades mais escavadas do planeta. Sob suas ruas existem camadas que contam as histórias de cananeus, israelitas, babilônios, persas, gregos, romanos, bizantinos, califados árabes, cruzados, mamelucos, otomanos, britânicos, enfim, de todo o mundo e mais um pouco. É uma cidade construída sobre ruínas, que se elevaram sobre ruínas e que se preservam em outras ruínas. É literalmente uma cidade sedimentada pela própria memória. Incluir pedras na bandeira é declarar: nossa identidade está na fundação, ela não se move e ela não desmorona. A bandeira nasce em 1949, quando Israel acaba de renascer, mas Jerusalém está dividida pelo fogo. O lado israelense tinha o controle ocidental da cidade, os jordanianos controlavam a parte leste, incluindo um muro, e os judeus estavam proibidos de entrar em sua cidade sagrada pela primeira vez desde a Idade Média. Criar uma bandeira para Jerusalém nesse momento não era um gesto decorativo, era uma afirmação geopolítica, um recado para o mundo.
todo, Jerusalém continua sendo a nossa capital espiritual, mesmo quando fisicamente dividida. Poucos sabem disso, mas o design da bandeira de Jerusalém quase foi escolhido como a bandeira oficial de Israel. Mas no fim decidiu-se que seria mais simbólico que Israel ficasse com a estrela de Davi e Jerusalém ficasse com o leão de Judá e com as muralhas. O Estado é a nação, Jerusalém é o coração que pulsa dentro dela. Hoje, a bandeira de Jerusalém aparece em momentos completamente opostos. E é isso que faz dela um símbolo tão poderoso. Ela aparece muito no Yom Yerushalayim, quando milhares dançam celebrando a reunificação da cidade. Ela aparece em protestos, em atos contra o antissemitismo, em escolas, em sinagogas, em cerimônias públicas. Mas ela também aparece em funerais de soldados, em enterros após ataques terroristas, em cerimônias de retorno dos reféns, como nós vimos agora, em vigílias silenciosas diante de tragédias. Jerusalém é uma cidade onde a festa e o luto convivem diariamente. E a bandeira absorve essas contradições. Ela é a representação gráfica de um povo que vive entre a celebração da vida e o peso de sua história. A bandeira de Jerusalém não é política, ela é existencial. E ela representa um povo que foi arrancado de casa, espalhado pelo mundo, perseguido em continentes diferentes, mas que nunca perdeu seu centro gravitacional. A bandeira ecoa a frase bíblica que atravessou milênios: "Se eu me esquecer de Jerusalém, que minha mão direita perca sua habilidade." E essa frase não foi apenas lida, foi vivida. Cantada em casamentos, sussurrada em guetos, lembrada em sinagogas escondidas, preservada por comunidades no Iêmen, Etiópia, Rússia, Marrocos, Pérsia, Polônia, Espanha. Quando a bandeira tremula, ela não diz apenas "Jerusalém existe". Ela diz: "Estamos de volta e não vamos a lugar nenhum." A bandeira de Jerusalém é um lembrete visual de que a história do povo judeu não terminou na destruição e ela continuou e continua encontrando seu caminho de volta. Enquanto houver alguém que olhe para essa bandeira e reconheça a cidade, o povo, a fé e a promessa, Jerusalém nunca será perdida.